Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, né? Sintam-se abraçados, sintam-se beijados, mãos apertadas, né? Espero que você já esteja aí com sua Bíblia aberta, uma vez que é a escola bíblica dominical. E nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de ética. E hoje vamos nos aprofundar na questão da ética do eu, né? Dos deveres para consigo mesmo, né? Ou, como estamos na coletividade, os deveres para conosco mesmos, ok? Então, para a gente começar essa questão, eu queria dar início, né? Falando a respeito um pouquinho do que difere também a nossa crença de outras crenças que tem por aí, ok? Então, o cristianismo, ele considera o corpo o templo do Espírito Santo. Enquanto muitas religiões, eles acham que o corpo é uma prisão espiritual, nós enxergamos o corpo como uma extensão do nosso eu, ok? Então o corpo ele não me prende, ele não é uma prisão, mas para nós ele é o templo do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, eu espero que você esteja com sua Bíblia aberta aí, tá? Eu vou ler aqui esse texto para a gente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, né? Então é interessante porque a própria palavra de Deus, inclusive, coloca o nosso corpo como algo que pertence a Deus, né? Que deve servir a Deus. E essa visão ela é muito importante, né? Porque, como eu falei, como nós pensamos assim, então isso confere também santidade ao nosso corpo, ok? E isso é importante. Só lembrando que lá em Gênesis, eu gosto muito de voltar nisso, porque é importante que a gente entenda isso, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança moral de Deus. Então nós somos dotados de escolhas, nós temos responsabilidades, né? Deus nos deu o maior direito, né? Como a gente comentou na escola bíblica dominical, acho que da semana passada, Deus nos deu o maior direito que nós poderíamos ter, que é o direito de nós termos as nossas próprias escolhas. É um direito dado por Deus. Claro que vai ter consequências, né? As nossas escolhas ela vai ter consequência. Mas o que é importante é nós entendermos que nós somos agentes morais, tá? E que nós e que nós precisamos depois prestar conta daquilo que nós fazemos, ok? Então nós precisamos do nosso corpo, por quê? Porque eu preciso cumprir a minha missão aqui na Terra, né? Quando eu digo missão, não estou dizendo aquela questão esotérica que as pessoas dizem, nós temos uma missão aqui na Terra e a gente não sabe qual é essa missão, não. Eu estou falando em a missão de nós pregarmos o Evangelho, pregarmos o reino de Deus, né? Levarmos o sal e a luz para aquelas pessoas que necessitam. Então, isso é uma missão que Deus deu para a gente. E nós cuidarmos do nosso corpo, né? Cuidarmos de nós mesmos é de suma importância para que a gente realmente possa cumprir essa missão, ok? Essa questão que eu estou falando do corpo, ela é importante, por quê? Porque como eu já tinha falado em aulas passadas, né, enquanto que hoje debate-se a divindade de Cristo, né, não para mim, isso para mim é inquestionável, mas quanto hoje o grande debate é sobre a divindade de Cristo, porque o Jesus homem tem registros históricos que existiu, no começo do cristianismo a dificuldade era de provar que Jesus era homem. Era totalmente o contrário, porque viram todos aqueles milagres, viram a questão da ressurreição, então ficava muito difícil achar que Jesus era um homem normal, tinha natureza humana, como eu e como você, né? Só lembrando, Jesus tinha totalmente a natureza divina e totalmente a natureza humana. Não era metade divino e metade humano, mas totalmente divino, totalmente humano, ok? Então existia ali naquele tempo algumas teologias, né, heréticas, entre elas o docetismo, né, que negava a questão da carne de Jesus Cristo, né? A palavra docetismo vem de dokel, eu acho, né? Que significa parecer. Então eles defendiam que Jesus parecia ter uma carne,
né, ser de carne e osso. Parecia ser um de carne e osso, mas que na verdade era como se fosse, digamos assim, um fantasma, né? E que ele realmente não morreu ali na cruz. Isso é uma grande heresia para a gente, porque nós acreditamos que Jesus realmente ele morreu, tá? O gnosticismo também era outra teologia herética que considerava más coisas materiais, né? A carne como algo mal e privilegiava só o conhecimento. Por isso que a gente tem que entender isso, tá? Nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso vai trazer realmente santidade ao nosso corpo, ok? Então, algumas coisas com relação a deveres com o nosso corpo que eu queria falar agora. Eu vou falar um pouquinho sobre trabalho, né? Trabalho é algo que é estimulado na Bíblia. A Bíblia, em momento nenhum, diz que a gente não deve trabalhar, pelo contrário, a gente precisa trabalhar. Mas a Bíblia ela fala muito no descanso, tá? Foi criado por Deus um dia para que a gente pudesse descansar. Então, um dos deveres para o nosso corpo é o descanso. Às vezes a gente até, por conta do trabalho da igreja, às vezes a gente entra num ativismo desenfreado e não quer parar, né? Então, Deus, ele instituiu o descanso. Então, às vezes é bom dar uma paradinha, né? Essa questão que nós estamos passando agora da quarentena, eu acho que muita gente desacelerou e sofreu com isso, porque não estava muito acostumado com uma vida desacelerada, né? Mas a gente precisa entender, né? Lá em Gênesis capítulo 2, no início do capítulo 2, ali, em Êxodo capítulo 20, quando ele vai falar dos 10 mandamentos, ele fala dessa questão do descanso, ok? Por que esse dia do descanso é importante, né? Qual é o objetivo principal mesmo, na minha visão desse dia do descanso? É a gente realmente dedicar um dia mais a Deus, né? Um dia de mais contemplação. Eu sei que é difícil nos dias de hoje, mas assim, um dia de mais contemplação, né? Um dia de uma leitura da Bíblia mais estendida, um dia de escola bíblica dominical, né? A gente passa a semana toda e final de semana a gente tem um dia de escola bíblica dominical e às vezes a gente não quer participar dessa escola bíblica dominical. Então, assim, esse dia seria bom se ele fosse realmente aproveitado para o nosso Deus. Amém? Descansar, contemplar e aproveitar para o nosso Deus. Claro que eu defendo a ideia que todos os dias são para o nosso Deus. Todos os dias. Eu não posso ter um comportamento hoje, porque eu estou gravando sábado, mas eu estou falando como se fosse domingo, né? Então, eu não posso ter um comportamento hoje por ser domingo, diferente dos outros dias da semana. Não, minha santidade ela tem que estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, sempre, né? Como também eu não posso ter um comportamento no trabalho diferente do que eu tenho em casa, diferente do que eu tenho na igreja. O Gadelha, o Eduardo que está no trabalho, é o mesmo que tem que estar na igreja, né? Eu, particularmente, pela natureza do meu trabalho, eu exerço o papel de liderança no meu trabalho, e eu procuro usar lá os mesmos princípios que eu uso na igreja. Mesmo que as pessoas lá não sejam cristãs ou não sejam cristãs praticantes, mas os mesmos princípios que eu uso na igreja, eu uso no meu trabalho. Porque não pode ter dois Eduardos, um do trabalho e um da igreja. Não pode ter três Eduardos, um do trabalho, um da igreja e um da família. Não pode ter 4 Eduardos, trabalho, igreja, família e lazer. Então, a gente tem que ter um padrão só. Ok? Outro cuidado que a gente tem que ter com o nosso eu é a questão da concupiscência, né? Que significa um desejo desenfreado, né? Um desejo desordenado, né? Um desejo forte e continuado, né? Incontrolável, na verdade, ok? Então, assim, um outro cuidado que a gente tem que policiar os nossos desejos, tá? Agora, lembrando, né? E aí eu gosto muito da posição de William Culbertson, quando ele diz que a santidade, ela em si não destrói os nossos desejos, né? O que é que a santidade, e nem quer que a gente não tenha desejo nenhum, né? O que é que a santidade ela pede de nós, né? Que nós tenhamos desejos dentro da palavra de Deus, tá? Deus ele não tira o prazer da gente, né? O prazer de você estar na praia com sua família, né? Prazeres sexuais com sua esposa, por exemplo, e esse é um ponto importante que eu vou tocar aqui, porque a gente tem muita questão da nossa
nós viemos, né? Geralmente, a maioria das pessoas hoje que estão nos evangelhos, geralmente vieram de uma tradição católica. E Santo Agostinho, embora ele fosse um excelente teólogo, mas ele tinha umas ideias, né? Por exemplo, que o sexo era pecado e que só devia ser feito apenas para a reprodução, porque ele era contra, digamos assim, a questão do prazer. Mas quando a gente sabe que não, sexo é bom, sexo é gostoso e abençoado por Deus entre pessoas casadas. Entende? Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente traz ainda essa ideia de que o sexo é sujo. Assim como nós trazemos várias vezes também a ideia de que o dinheiro é sujo, né? A gente entende o dinheiro como algo que corrompe, né? Quando na verdade não é o dinheiro que corrompe, mas é o desejo desenfreado pelo dinheiro. Quando a gente coloca a questão financeira como principal motivo, quando a gente deposita a nossa alegria, né, no dinheiro, na questão financeira também, uma ganância desenfreada. Então, assim, a gente às vezes tem uma visão meio errada de que sexo é sujo, que dinheiro é sujo, mas isso não é uma visão teológica nem bíblica, tá? Deus, ele quer abençoar a gente. Inclusive, eu não sou da teologia da prosperidade, as pessoas que convivem comigo sabem disso, mas eu acredito que Deus quer me abençoar, inclusive materialmente. Amém? Mas desde que eu saiba o que eu estou pedindo, né? E saiba assim o que é que eu vou fazer, né, com essa bênção, com isso que está chegando aqui. Ok? Então isso aí é uma coisa de extrema importância que a gente entenda isso, né? Nós adotamos, né? Nós recebemos da tradição católica uma ideia de que algumas coisas são sujas, quando na verdade não são. É a intenção nossa, né, o modo como é feito é que torna as coisas, que vai tornar as coisas sujas. Ok? 1 Tessalonicenses, né? Outra coisa também que eu queria falar é com questão de alimentação também, né? Então a gente às vezes ainda tem ideia de que alguns alimentos são pecados, né? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, só para a gente ter uma ideia bem ligeirinha aqui do que eu queria comentar, tá? Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, ele diz assim: o Espírito Santo, né? Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, tá? Pela hipocrisia dos quais falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Esse texto aqui eu falei na semana passada, foi até objeto de pergunta, né? Que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade. Ok? Então, o que é que acontece? Também todos os alimentos são permitidos, tá? Pastor, então eu sou obrigado a comer tudo? Não. Se você não gosta, se você tem nojo, tal, não coma. Você não é obrigado a comer tudo. Mas a gente precisa ter cuidado com esse tipo de ensinamento, né? Alguns ensinamentos, só pode comer carne, só pode comer peixe, só pode comer isso, só pode comer aquilo. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de ensino, tá? Lá em Marcos, capítulo 7, versículo 19, é muito claro, Marcos, capítulo 7, versículo 19, é muito claro aqui, tá? Sobre um debate sobre a alimentação, e diz assim, Jesus explicando sobre a alimentação e pecado, Jesus diz: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, né? Está falando de alimento, está falando que o pecado é o que sai da gente e não que entra, né? Aí versículo 19 diz assim: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Aí, e assim considerou ele puro todos os alimentos, tá? Então isso aqui é uma coisa que é muito importante. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é a questão da cultura da mente. A nossa mente, ela tem que estar preparada, ela tem que estar apta para as coisas de Deus. Ainda em Marcos, capítulo 12, versículo 30, tá? Olha aí a gente voltando para o livro de Marcos, né? Como a gente aprende com os evangelhos, viu, querido? Às vezes as pessoas vão buscar muita teologia também nas cartas de Paulo, né? E de Pedro, de João, mas nos evangelhos também tem muita teologia boa de se debater, tá? Então, Marcos capítulo 12, versículo 30, ele vai dizer assim, né?
Antes, pois, né, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, né? Então, um amor assim que tem que vir de dentro da gente, tá? Então, quando a gente vai falar em cultura da mente, a gente precisa entender assim, que a gente precisa trabalhar a nossa alma e a nossa mente, né, para o amor de Deus. Lembrando que se a Bíblia fala o amor como um dever, então não é uma questão só de se entregar a sentimento, tá? Mas é questão de busca também, né, e de ações conscientes, ok? Isso é importante. Só relembrando na aula passada, a gente tinha falado que intelecto era a alma pensando, que a vontade era a alma escolhendo e que a consciência era a alma julgando, né? Agora preste atenção aqui no que eu vou falar. Eu só vou pensar no que é correto se eu conhecer o que é correto. Eu só vou escolher o que é certo se eu conhecer o que é certo. E eu só vou julgar se minha ação foi certa ou foi errada se eu souber o que é certo e o que é errado, né? Então, para que eu tenha um caráter, né, uma personalidade que agrade a Deus, para que minha alma agrade a Deus, isso aí só vai acontecer e só vai dar certo se eu realmente conhecer a verdade, né? O que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade vos libertará, ok? Então, o conhecimento da verdade é que vai trazer para mim o conhecimento correto do caráter que Deus espera da gente. Eu estou dizendo assim porque, às vezes, as pessoas não entendem a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Ora, como é que eu vou pensar o que é certo? Como é que eu vou escolher o que é certo? E como é que eu vou julgar o que é certo e o que é errado se eu não conhecer a verdade? Não é assim? Então, assim, precisamos buscar a palavra de Deus, precisamos nos alimentarmos dessa palavra, tá? Porque só assim eu vou saber o que é correto. Eu já comentei várias vezes nas aulas presenciais e vou comentar agora. Claro que Deus, Ele não vai me julgar, né? Eu, pastor Eduardo, que dou aula na escola bíblica dominical, já dei aula no seminário, sou diretor de seminário. Então Deus não vai me julgar as minhas ações do mesmo jeito que vai julgar a ação nesse momento de alguém que se converteu agora. Porque nosso Deus é inteligente. Não é isso? Mas, queridos, tem gente que está há 30 anos na igreja. Sei lá, há 5, há 2, há 1 ano na igreja e não quis aprender nada. Não quis. Não é porque não aprendeu, não é porque não quis abrir a Bíblia e ler pelo menos um livro da Bíblia. Entende? Tem gente que está há 5, não aprendeu nada. Ah, mas não é porque ela não teve oportunidade, é porque ela não quis. Porque a palavra de Deus estava à disposição. Não quis conhecer a verdade. Entende? Tem gente que está há 10 anos, não quis. Tem gente que está há 20 anos na igreja, não quis. Né? Tem que estar há 30 anos e o comportamento é o mesmo. A gente vai falar daqui a pouco sobre emoções, mas o comportamento é o mesmo, as emoções são as mesmas, ou seja, não amadureceu nada espiritualmente falando. A alma que chegou na igreja é a alma que está até agora. É a mesma, mas não é porque a igreja não deu condições. É porque não quis. Eu gostei muito daquele projeto de Cristina de copiar a Bíblia na mão, né? Jamais eu faria aquilo, porque não é não é minha vocação. Mas quantas pessoas ali tiveram oportunidade, talvez, de pela primeira vez, ver um livro todo da Bíblia, né? E que honra, que prazer, né? Copiar palavra por palavra, que responsabilidade. Aqueles manuscritos ali, eles vão para países que é proibido a Bíblia. Daqui a 100 anos, eles ainda podem estar. Você já pensou nisso? Você que fez uma dessas cópias? Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, algum cristão vai dizer assim, olha, esse aqui, ninguém sabe quem foi que escreveu. Foi mandado do Brasil, a gente não sabe quem foi que escreveu. E veio para cá. E meus pais, há 200 anos atrás, evangelizaram e se converteram através dessa escritura aqui. Obra de quem copiou, entende? Nós precisamos, como cristãos, levarmos as palavras para as outras pessoas. Deus, nós não nos convertemos só para nós sermos discipulados,
mas nós convertemos para nós sermos discipuladores também. Todo cristão ele precisa ser discipulado, mas ele precisa ser um discipulador também, porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada, ela tem que ser difundida. Ela é uma joia que algumas pessoas enterram, entende? Mas ela é uma joia que algumas pessoas oferecem para as outras pessoas. E a gente precisa conhecer a palavra de Deus para poder passar para as pessoas, né? Vem uma questão agora que eu quero falar do aspecto emotivo, né? Porque a palavra de Deus muda até as nossas emoções, né? Outro cuidado que a gente precisa ter, né? Porque, na verdade, a experiência religiosa, ela muda os nossos sentimentos, né? Conhecendo as verdades espirituais, vai ser algo transformador para a gente. Quando a gente vai ali em Efésios, e a gente lê que a nossa luta não é contra sangue nem contra a carne, mas na verdade contra potestades espirituais, aqueles que absorvem isso, eles podem até ter menos conflitos dentro das suas casas, podem tentar entender melhor a questão do ser humano, a questão do problema do relacionamento do ser humano. Não é questão de carne nem sangue não, mas é potestades e principados das regiões celestiais, são questões espirituais, e a gente começa a encarar de outro jeito. Começa a amar pessoas que em tese era para a gente odiar. Começa a tratar melhor as nossas emoções, mas simplesmente porque a verdade, ela começou a entrar na gente, a gente começou a conhecer a verdade, né? O intelecto, a alma pensando, a alma escolhendo, a alma julgando. Olha, eu vou escolher aqui a não me chatear com essa pessoa, porque eu sei que não é problema, que o problema é muito mais profundo do que isso que está acontecendo, né? Então, assim, essas mudanças até emocionais, elas virão, e a gente precisa ter cuidado, né, com essa questão emocional, permitir que a palavra de Deus ela transforme os nossos sentimentos, transforme as nossas emoções, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de julgar, a nossa maneira de escolher também. Mas isso só vai acontecer se nós conhecermos realmente a verdade, se nós buscarmos na palavra de Deus, ok? Eu li uma frase hoje, eu acho que é de William, e ele diz assim, né? O homem que impulsiona os outros é o que a si mesmo se sente impulsionado pela verdade, né? O homem que impulsiona os outros é aquele que a si mesmo se sente impulsionado pela verdade. Então aprenda a palavra de Deus e passe para os outros. O maior exemplo, né, para mim, um dos grandes sinais de que a pessoa realmente entendeu o evangelho é quando ela evangeliza. Para mim, um dos maiores sinais que a pessoa está aprendendo a palavra de Deus é quando ela começa a passar a palavra de Deus também para outras pessoas. Não guarda só para si, né? A alegria de conhecer a palavra de Deus, ela é transmitida para outras pessoas, ok? Agora, para terminar aqui, eu queria dizer uma coisa, queridos, ninguém pode determinar o relacionamento de Deus de ninguém, ok? Então, o meu relacionamento com Deus é diferente do de vocês. O de vocês é diferente do meu. Eu não posso querer forçar que o meu filho tenha um relacionamento com Deus igual ao que eu tenho. Eu não posso forçar que a minha esposa tenha um relacionamento com Deus igual ao que eu tenho. As esposas não podem querer forçar que os maridos tenham um relacionamento com Deus igual ao que elas têm. Porque o nosso relacionamento com Deus é individual. Amém? Mas a gente pode discipular. A gente pode compartilhar a palavra de Deus e principalmente a gente pode escutar também. Às vezes, nós que estamos pensando errado, escolhendo errado, julgando errado. Então, sempre é bom escutar o que as outras pessoas dizem. Mas filtra na palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenham saudade de abraçar, de apertar a mão, né? De beijar a cabeça de algumas pessoas. Tenho essa saudade, mas não me sinto distante de vocês. A minha oração para essa noite é que, primeiro, a gente se alimente cada vez mais e mais da palavra de Deus.
Segundo, que Deus toque o coração de cada um de nós, para que nós sejamos discipuladores daquilo que nós aprendemos. Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês.